Lawrence Kohlberg nasceu em 25 de outubro de 1927, na pequena Bronxville, subúrbio da cidade de Nova York. Seu pai era um rico comerciante de seda, de modo que o dinheiro da família permitiu o jovem Lawrence frequentar boas escolas e receber uma educação de qualidade. Mas ele não só aproveitou a educação que recebia. Quando ele era adolescente, costumava fugir para beber, para fumar, para namorar, ou seja, ele gostava de quebrar as regras e era punido por isso. Após terminar os estudos, o Kohlberg ingressou na Marinha Mercante dos Estados Unidos, mas teve que interromper os seus serviços com o fim da Segunda Guerra Mundial. É que ele então decidiu trabalhar como voluntário no navio clandestino Paducah, que tinha a missão de transportar judeus para a Palestina sob a ordem da organização sionista Haganah. Infelizmente, o navio acabou sendo interceptado. Durante a captura, Kohlberg testemunhou e sofreu episódios de forte violência, incluindo até a morte de bebês, resultado do uso de gás lacrimogêneo utilizado pelos britânicos. Kohlberg foi enviado para um campo de concentração, de onde conseguiu fugir com a ajuda de documentos falsos que a própria Haganah tinha conseguido para ele. Em 1948, Kohlberg voltou para os Estados Unidos para estudar psicologia na Universidade de Chicago. Apesar dos problemas que ele teve na adolescência, ele era brilhante. Concluiu o curso de psicologia em apenas 1 ano. 10 anos depois, ele obteve o doutorado com uma tese sobre o desenvolvimento moral, baseada em George Herbert Mead, em John Dewey, em Platão, em Émile Durkheim e principalmente em Jean Piaget. Na obra O Juízo Moral da Criança, publicada em 1932, Piaget propôs a existência de 3 fases do desenvolvimento moral: a anomia, a heteronomia e a autonomia, com a pessoa chegando no último estágio por volta ali dos 12 anos. Já Kohlberg ampliou a teoria para 6 estágios, afirmando que o último só seria alcançado em torno dos 20 anos de idade, isso no melhor dos casos. Após a conclusão de seu doutorado, Kohlberg se dedicou à hipótese da existência de estágios de desenvolvimento moral universais, ou seja, independentes da cultura, e tentou comprovar sua tese com estudos conduzidos em diferentes países, como a Malásia, Taiwan, Turquia, México e Estados Unidos. Nesse período, ele foi contratado pela Universidade de Harvard, no ano de 1968, onde assumiu o cargo de docente na Graduate School of Education. Kohlberg afirma ter confirmado essa hipótese no livro que publicou em 1981, Ensaio sobre Desenvolvimento Moral. Além de seus estudos em psicologia e desenvolvimento moral, Lawrence também atuou em prisões e escolas de ensino médio nos Estados Unidos, onde ele tinha o objetivo de implantar a ideia de comunidade justa, que consistia em adotar práticas para o exercício de uma democracia participativa. A metodologia de pesquisa mais conhecida de Kohlberg consistia em propor pequenas histórias ou fábulas que apresentassem diferentes dilemas morais para meninos, e em seguida observar as suas respostas a uma entrevista sobre o dilema. Essa metodologia já tinha sido utilizada por Piaget. Em uma das suas pesquisas, Kohlberg observou um grupo de meninos ao longo de 20 anos, fazendo com eles a mesma entrevista a cada 4 anos. Ele utilizou várias histórias, como o dilema do Joe, o dilema do Dr. Jefferson, entre outros. Mas, de todas as histórias usadas na pesquisa, a que ficou mais famosa foi o dilema de Heinz. Vamos primeiro contar um pouquinho sobre essa história. Uma mulher com câncer está próxima da morte. Um farmacêutico descobriu um medicamento que os médicos acreditam que pode salvá-la. O farmacêutico está cobrando $2.000 por uma pequena dose, 10 vezes o que o medicamento custa para ser fabricado. O marido da mulher doente, Heinz, pede dinheiro emprestado a todos os conhecidos, mas consegue reunir apenas $1.000. Ele implora ao farmacêutico para que lhe vendesse o medicamento por $1.000 ou que deixasse que ele pague o restante mais tarde. O farmacêutico recusa, dizendo: "Eu descobri o medicamento e vou ficar rico com ele." Heinz, desesperado, arromba a loja do homem e rouba o medicamento. Heinz deveria ter feito isso? Por quê? Depois de contar a história, o pesquisador então fazia algumas perguntas, como, por exemplo, Heinz deve ou não assaltar a farmácia e roubar o medicamento? Por quê? Se Heinz não gostasse da mulher, devia ou não roubar o medicamento? Por quê? Se a pessoa que estava para morrer não fosse a mulher, mas um desconhecido,
Devia ou não Heinz roubar o medicamento? Por quê? Como deve Heinz roubar o medicamento, sabendo que é por lei proibido roubar? É importante que as pessoas façam tudo o que podem para salvar a vida de alguém? Por quê? Após anos de pesquisa e análises, Kohlberg concluiu que existem 3 níveis de desenvolvimento moral: o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional, cada um subdividido em 2 estágios. O nível pré-convencional é marcado pelo egocentrismo, ou seja, a criança não distingue pensamentos diferentes do dela. No subestágio punição e obediência, a criança avalia o tamanho do erro pelo tamanho da punição. Já no segundo subestágio, chamado de hedonismo instrumental, a criança percebe a existência de recompensas pela obediência, o que a permite seguir regras por interesse próprio. O nível convencional, o segundo, conforme Kohlberg, é marcado pelas convenções sociais, com a moral baseada no julgamento dos outros. No subestágio relações interpessoais, a criança ou adolescente é avaliada a partir de um parâmetro de ser uma pessoa boa, com uma bondade que vem do juízo de quem está ao seu redor. No subestágio autoridade, a ideia é uma manutenção da ordem social a partir do que está expresso nas leis. Os conflitos e a obediência vêm da identificação dessa autoridade e suas formas de expressão e coação. No nível pós-convencional, o indivíduo consegue decidir o que é certo e errado por uma noção mais universal do que a justiça. Manter a ordem social continua sendo bastante importante para esses indivíduos, mas eles ainda podem discordar das leis e das figuras de ordem, tornando as leis como algo mais mutável. No subestágio contrato social, o indivíduo avalia sua conduta a partir de sua visão das leis. Por exemplo, se as leis são democráticas e contemplam uma maioria de forma positiva. São poucas as pessoas que chegam nesse subestágio, e menos ainda atingem o último subestágio, chamado de princípios universais. Nesse ponto do desenvolvimento moral, a obediência às normas só acontece quando elas estão de acordo com os princípios éticos da pessoa. Nele, o sujeito é capaz de ter empatia, compreender o sofrimento dos indivíduos e buscar uma solução que contemple a todos. As ideias de Kohlberg não passaram imunes a críticas. Uma delas afirmava que as fases de desenvolvimento moral não seriam universais, e sim válidas apenas para sociedades liberais. Criticava-se também a ideia de uma escala de moralidade implícita na teoria de Kohlberg, que colocaria certos indivíduos como mais morais do que outros. A filósofa e psicóloga feminista Carol Gilligan criticou o autor por ele entrevistar apenas meninos em suas investigações, negligenciando, segundo ela, a ética do cuidado e responsabilidade que seriam próprios da menina. Kohlberg faleceu em janeiro de 1987, aos 59 anos. Seu carro foi localizado estacionado em uma rua e o seu corpo foi encontrado no mar 3 meses depois do seu desaparecimento, na cidade de Boston, aparentando se tratar de um caso de suicídio. E aí, o que você achou da vida e obra de Lawrence Kohlberg? Será que existe mesmo desenvolvimento moral ao longo da vida? Ou a moralidade se desenvolve de outras formas? Deixa aqui embaixo a sua opinião e aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para não perder as novidades aqui do nosso canal História da Psicologia TV. Obrigado e até mais!